Confira neste bloco informações sobre a gripe aviária em humanos e aves. Tudo isso com o biólogo Gabriel Perrella. O que é a gripe aviária? Ela é uma doença grave e passa para humanos ou só para aves? Como ela é transmitida e quais os seus sintomas? Como é a prevenção dessa doença? Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje vocês vão entender o que é a gripe aviária e qual a relação dela com o Brasil. A gripe aviária ou influenza aviária é uma doença altamente contagiosa provocada por um vírus e, como o próprio nome aviária já sugere, tem como seus principais reservatórios naturais e vítimas as aves. Sejam elas domésticas, como os perus, os patos, as galinhas e as codornas, ou aves silvestres, como todas as outras espécies que existem, mas principalmente as espécies aquáticas. O vírus causador da gripe aviária é conhecido como vírus influenza A, e ele tem vários subtipos que podem ser formados por 16 variedades de proteínas diferentes, chamadas hemaglutininas, indicadas pela letra H no nome do vírus, e 9 variedades de neuramidases, indicadas pela letra N no nome do vírus. Sendo por isso que esses vírus vão sempre receber o nome de H algum número e N algum número, como por exemplo o tal do H5N1, que foi registrado recentemente aqui no Brasil, e nós já vamos falar um pouquinho mais dele. Ainda, de acordo com esses subtipos, as doenças causadas por esse vírus são classificadas em 2 grupos diferentes, como influenza de alta patogenicidade ou como influenza de baixa patogenicidade, de acordo com a capacidade que eles têm de causar doença ou não. A transmissão dessa doença ocorre principalmente pelo contato direto com secreções das narinas, dos olhos ou com fezes de aves infectadas, ou até pelo contato indireto com essas secreções, presentes em carcaças, água, alimentos, equipamentos, entre outros objetos que tenham tido contato com elas. Existe também um período de incubação conhecido da influenza aviária em um hospedeiro, que dependendo da dose infectante, de como foi a exposição e da espécie que está com o vírus, pode variar de algumas horas a até 14 dias. Essa doença acaba se espalhando e chegando em vários lugares através justamente de seus reservatórios naturais, que são as aves, mas em especial através das espécies migratórias, que naturalmente se deslocam por grandes distâncias, cruzando continentes inteiros ou até indo de um continente para o outro. Entretanto, outra possibilidade é a chegada da doença através de aves provindas do tráfico ilegal de animais silvestres, que podem ser trazidas de qualquer lugar de dentro ou fora do país, já que, obviamente, esse tipo de atividade não tem nenhum controle sanitário, nem de bem-estar, nem do transporte dos animais, além de promover aglomerações de aves e contato bem direto entre aves e pessoas. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, não existem evidências até o momento de que um humano possa transmitir a gripe aviária para outro humano, mas caso uma pessoa seja infectada pelo vírus, ela pode ou não desenvolver sintomas como a febre alta, tosse, dor de garganta e dores musculares, que sim, são mais ou menos os sintomas de uma gripe comum, mas que pode evoluir para um quadro de doença respiratória mais grave, como uma pneumonia, por exemplo, podendo haver até alterações neurológicas na pessoa. Porém, embora a transmissão através do contato direto entre pessoas e aves seja possível, parecem não haver evidências de que a transmissão da influenza aviária possa ocorrer através do consumo de carne de aves domésticas e de ovos. As aves que contraem a influenza de alta patogenicidade apresentam uma taxa de mortalidade alta e súbita, muitas vezes nem chegando a manifestar nenhum sintoma da doença. Por outro lado, vírus causadores da influenza de baixa patogenicidade frequentemente permanecem sem se manifestar nas aves ou ainda provocam sintomas mais leves. De qualquer forma, os principais sintomas da influenza aviária em aves são problemas respiratórios e neurológicos. Entre os respiratórios, elas podem apresentar espirros, tosse, corrimento nas narinas e nos olhos e dificuldade para respirar. Além disso, aves doentes podem apresentar diarreia, apatia, que é quando o bicho fica meio paradão, inchaços na face ou edema, para ser um nome um pouco mais bonito, manchas azuladas na crista e barbela, param de comer e de beber água e podem apresentar queda na produção de ovos, que inclusive podem ficar deformados,
sem cor e com a casca um pouco mais fina. As principais recomendações para o público de uma maneira geral para evitar a transmissão da gripe aviária é basicamente não se aproximar e muito menos tentar pegar ou entrar em contato direto com aves que pareçam estar doentes, ou seja, que estejam caídas no chão, sem conseguir voar direito, ofegantes, espirrando, com dificuldade para se locomover no chão, ou mesmo que já estejam mortas. Além disso, qualquer suspeita de animal contaminado deve ser preferencialmente notificada ao órgão ambiental mais próximo. Para isso, existem 2 canais oficiais onde você pode relatar aves mortas ou suspeitas de aves doentes. Um deles é por uma plataforma que pode ser acessada na internet chamado Cisbravet, relacionada ao Ministério da Agricultura e da Pecuária. E o outro é pelo Cisgel, um aplicativo relacionado à Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde. Já para profissionais que trabalham com aves silvestres ou com avicultura, existem várias recomendações de biossegurança determinadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e que você pode encontrar bem detalhadas no site do Ministério. A gripe aviária não é uma doença nova. Ela foi descoberta no ano de 1996 em gansos de uma província da China que portavam o vírus do subtipo H5N1, que parece ser o causador da influenza de alta patogenicidade mais frequente. Muito embora eu também tenha encontrado um artigo relatando que talvez a doença tenha sido documentada pela primeira vez muito antes disso, na Itália, em 1878, sendo chamada na época por um outro nome, que em português significaria algo como peste da galinha. De qualquer forma, isso mostra como desde muito tempo essa doença já vem causando surtos ao redor do mundo ao longo da história e convivendo com as populações de aves selvagens. Mas a diferença é que agora em 2023 nós tivemos o primeiro caso documentado de gripe aviária em aves aqui no Brasil, justamente pelo tal do H5N1. No início de 2023 foram resgatados pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica, o IPRAM, 2 30-réis de bando, ave marinha cujo nome científico é Thalasseus acuflávidos, que estavam infectados pelo vírus da influenza aviária. Esses 30 réis são aves marinhas migratórias que vêm da América do Norte e Central para passar o inverno por aqui, sendo que um deles foi encontrado em Marataízes e outro em Vitória, ambas cidades do Espírito Santo. Depois disso, as investigações epidemiológicas ainda revelaram que uma outra ave marinha que já estava presente no IPRAM, um atobá pardo, também estava infectado com o vírus. Em seguida, ao longo do mês de maio e início do mês de junho de 2023, outras aves silvestres também foram diagnosticadas com a gripe aviária aqui no Brasil. Quando se trata de uma doença viral grave e transmissível como a gripe aviária, é muito necessário seguir todas as recomendações sanitárias de prevenção, porque se ela não for controlada, pode trazer graves problemas do ponto de vista ambiental, econômico e de saúde pública. Do ponto de vista ambiental, o alastramento da influenza aviária pode afetar várias populações de aves silvestres e acabar chegando a espécies que não têm tanta resistência a essa doença, provocando a morte de uma quantidade representativa de indivíduos. Aqui no Brasil mesmo existem várias espécies ameaçadas de extinção, e se esse vírus de alta patogenicidade chega até uma população que já tem poucos indivíduos, como por exemplo da rolinha do Planalto, que tem uma população estimada de apenas 15 adultos vivos na natureza, em uma única localidade, as consequências podem ser devastadoras para a espécie. Outra grande preocupação em relação à gripe aviária é econômica, principalmente no que diz respeito à criação de aves domésticas em grandes granjas ou pela agricultura familiar, já que o Brasil, além de ser uma referência mundial na avicultura, também tem um destaque muito relevante no mercado internacional de exportação de carne de frango e ovos. Sem contar que existem muitas famílias no campo que não fazem parte do agronegócio internacional, mas que dependem da produção familiar de aves domésticas para se sustentar e também para manter o mercado interno que nós consumimos. E finalmente, existe a preocupação na área da saúde pública, já que a gripe aviária pode ser transmitida para pessoas e o vírus da influenza tem alta capacidade de mutação, podendo muito bem se adaptar a outros hospedeiros e potencializar a sua agressividade e capacidade de transmissão se ele tiver a oportunidade de circular e se reproduzir no nosso meio com frequência
sem ser impedido. E de fato, desde 2003 até abril de 2023, já foram documentadas mais de 870 pessoas que foram infectadas pela H5N1 ao redor do mundo, sendo que pouco mais da metade veio a óbito. Por isso, tomem muito cuidado, se cuidem, não maltratem animais silvestres. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E não sai daí, porque no próximo bloco, minha irmã Solange Paula vai estar na cozinha com Sônia Paula fazendo um delicioso bolo de milho para as festas juninas. Eu volto já.